Participar conosco. Muito obrigada, deputada Duda. Eu quero começar a minha fala ressaltando o tanto que nos emociona ter um mandato como o de Vossa Excelência, nos representando a todos do movimento animalista na Câmara dos Deputados, uma mulher vegana e autenticamente representando a voz de todos os animais. E eu me uno a essa luta, né, com todas as pessoas, né, que se manifestaram aqui antes de mim, pessoas que estão nessa luta há muito mais tempo. Me uno a essa luta não só como diretora de direitos animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, mas pessoalmente também, né, como ativista, muito antes de ser diretora. Eu não vi as imagens, professora Vânia, mas, salvo engano, um dos vídeos que você exibiu, pela voz eu identifiquei que era a voz minha numa manifestação no Rio Grande, quando eu participei dessa manifestação, e tinha acabado de tombar um caminhão com os animais que seriam embarcados, e a gente chegou logo nesse momento e foi onde a gente gravou esse vídeo. Então, ver e presenciar e olhar nos olhos desses animais que vão ser embarcados e se sentir impotente, né, diante dessa crueldade, é algo que me marcou pessoalmente e que trago agora na minha atuação como diretora de direitos animais, tentando achar essas brechas institucionais para que a gente possa avançar. Como bem explicou a deputada Duda, se a gente tivesse a força de resolver tudo por um decreto, a gente assinaria hoje esse decreto, mas os caminhos de um processo democrático é longo, ele exige uma ampla convencimento de forças que se fazem representantes na sociedade e que a gente precisa encontrar aí os caminhos institucionais para até chegar ao fim dessa realidade de exploração desses animais. O DPDA, o Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, ele tem trabalhado no âmbito do seu papel institucional dentro daquilo que lhe compete, né? Especialmente em manifestações técnicas, junto a projetos, né, que estão tramitando no Congresso Nacional sobre a matéria. A gente se manifestou em todos esses projetos de lei tramitando a favor do fim da exportação de animais vivos e também em ações no judiciário, especialmente em ações em ADINs, né? A gente tem se manifestado não só sobre esse tema, mas nos manifestamos também sobre a vaquejada. E é a primeira vez que isso acontece. É importante frisar que antes dessa gestão do governo do presidente Lula, a gente não tinha, no âmbito do governo federal, um órgão que falasse e se manifestasse tecnicamente pelos direitos animais. Hoje a gente tem esse órgão que se manifesta tecnicamente tanto nos projetos de lei em tramitação, quanto nas ações quando a União é demandada a se manifestar. Quero pontuar a minha preocupação com a recente aprovação, né, aqui na Câmara dos Deputados, de uma emenda que foi apresentada pela Frente Parlamentar Agropecuária durante a votação do PL 347 de 2003. Aquilo que era para ser um dia de vitória, né, que os silvestres esperaram aí por mais de quase 30 anos, passou a representar aí um dos maiores ameaças, né, de retrocessos à legislação de proteção animal no Brasil, uma vez que a redação sugerida acaba criando aí um regime jurídico de exceção que fragiliza profundamente a tutela penal desses animais de produção construída, que muito ainda fragilizada, ainda muito incipiente, né? Mas a gente considera que, ao excluir as atividades produtivas, né, da incidência protetiva da Lei dos Crimes Ambientais, essa emenda acabou por permitir, né, acabou por comunicar que práticas agropecuárias que causem dor, sofrimento evitável, privação de estresse, né, extremo, lesões, sejam reinterpretadas como atos regulares, né, deixando de ser tratada como crimes e afastando de vez a possibilidade, inclusive, de intercessão judicial nesses casos. Abrindo, portanto, uma brecha muito perigosa para a descriminalização dos maus tratos evidentes, como ocorre, por exemplo, na exportação de gado vivo. Então, eu considero essencial que a gente se una, parlamentares, né, ambientalistas, animalistas, sociedade civil, para que a gente
tente derrubar essa emenda no Senado Federal. Graças à articulação das entidades, né, o trabalho do DPDA junto à liderança de governo, nós fizemos uma belíssima resistência, com mais de 169, 163 votos, né, contra essa emenda, mas infelizmente a bancada ruralista ainda tem mais força. O que que a gente precisa? A gente precisa de um novo contrato ético, né, para os animais. É um mundo que está o tempo todo falando e se comprometendo com reduções de emissões, com enfrentamento do sofrimento animal, vide a resolução Nexus, né, do bem-estar animal aprovado na ONU, com a justiça ambiental. Nesse mundo que se anuncia e que se propaga, a gente não pode mais tolerar a exportação de animais vivos. E a sociedade, ela dá sinais claros disso, a sociedade brasileira. No plano plurianual participativo, o fim da exportação de animais vivos foi a mais votada no eixo por portos e aeroportos. Né? Inclusive, nós tivemos duas agendas levando as entidades da organização da sociedade civil para conversar lá no Ministério de Portos e Aeroportos. Eles mostraram as limitações regulatórias deles, que não diz respeito ao que está dentro do que é exportado, eles regulam os portos em si, o funcionamento dos portos, e não necessariamente o que é exportado. A Patrícia muito bem ressaltou, né? As resoluções recentemente aprovadas no CONAMA e junto ao Conselho de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República. E é importante destacar que a gente conseguiu aprovar essas moções nesses espaços, porque lá atrás o DPDA conseguiu fazer incidência para criar espaços de direitos animais nessas instâncias. No CONAMA, a gente criou a Câmara Técnica de Bem-Estar Animal, que é onde essa moção foi examinada e depois levada a plenário. No Conselho de Participação Social da Presidência da República, o DPDA indicou e foi aprovado um conselheiro representante da pauta de direitos animais. E também na quinta Conferência Nacional do Meio Ambiente, em que conseguimos mobilizar de forma inédita uma delegação de 20 delegados animalistas para participar de maneira inédita na quinta Conferência Nacional do Meio Ambiente, onde foi aprovada como a 21ª proposta mais aprovada a redução, né, dessa prática da exportação de gado vivo. O que que eu vislumbro? Três frentes, pelo menos quatro frentes estratégicas que a gente poderia avançar e que ficasse de sinalização como desdobramento dessa audiência. Diálogo com o setor produtivo. A gente tem parcela considerável do setor produtivo que também vê desvantagem na exportação de gado vivo. Frigoríficos é um deles. Eles têm o interesse que esses animais sejam abatidos dentro do país. Então, neste momento, nessa pauta, né, tem animalistas e frigoríficos têm interesse em comum de evitar a exportação desses animais. Então, é preciso abrir uma frente de diálogos com eles para que se manifestem. O tanto que foi importante a manifestação do setor produtivo quando a gente aprovou recentemente o fim dos testes cosméticos em animais. Foi de grande importância quando a indústria de cosméticos se manifestou de público a favor do fim dos testes cosméticos. Então, nós temos que ir atrás dessa manifestação fundamentada dos grandes frigoríficos, falando que reduz, drena mercado, reduz a agregação de valor, prejudica a indústria nacional. Seria muito importante isso. Articulação com a própria frente parlamentar agropecuária, né? É possível criar convergência em torno desse tema, né? Que fortaleça a economia, proteja e assegure a competitividade. Tem brecha. E uma que a gente quase nunca lembra, mas era muito importante, eu acho que a gente ainda não despertou para isso, de discutir com as lideranças religiosas, porque grande parte da exportação de gado vivo, ela vai para servir para as práticas halal e kosher, que são práticas religiosas. Só que essas práticas, o que é halal? Halal significa em conformidade com a lei. O que é haram? Haram é pecado, ou seja, halal é o contrário de haram. Então, a exportação de gado vivo, ela não é halal, ela é haram. Porque a prática halal e a prática kosher, ela exige respeito à vida, ausência de sofrimento. E isso não é possível com a jornada dos animais até o seu abate.
né? Ou seja, quando a gente exporta animais vivos para atender o mercado halal e kosher, essa carne já chega impregnada de haram, é imprópria para consumo. Então, seria muito importante a gente trazer e se aproximar dessas lideranças religiosas. E dois conselhos muito importantes que poderiam, inclusive, sair da Comissão do Meio Ambiente, sair como um desdobramento dessa audiência, de forma oficial, pedindo pontos de pauta junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, que é o Conselhão. O Conselhão é esse espaço com legitimidade política, tem transversalidade temática, interlocução direta com a presidência da República e pode ser a mesa de negociações para orientar essas mudanças estruturais na cadeia produtiva, que é justamente onde o projeto da deputada Duda coloca. A gente vai ter que dialogar com a cadeia produtiva para estabelecer essa redução gradual. Então, eu penso que pedir oficialmente esse ponto de pauta no Conselhão, fazer essa apresentação e abrir essa mesa de debate é fundamental. Outro ponto, outra instância que seria fundamental a gente pedir um ponto de pauta, e eu acho que essa comissão, essa audiência tem legitimidade de pedir, e foi uma própria sugestão do Ministério de Portos e Aeroportos, seria pedir um ponto de pauta junto à Camex, que é a Câmara de Comércio Exterior do Brasil. A Camex é o órgão responsável por formular e implementar políticas de comércio exterior. É a Camex que define as regras e estratégias de importação e exportação de bens e serviços. Ou seja, se hoje a gente tem tarifas que é mais vantajoso você exportar o animal vivo, porque ele é exportado como in natura, né? Dentro da Camex é onde é definido essas estratégias. Qual é o produto que eu vou taxar mais, em quantos por cento eu vou taxar. Ou seja, é um caminho também desse diálogo, né? Então, portanto, eu acho que tem que ser envolvida, considerando os aspectos do impacto econômico, regulatório e reputacionais, né, da permanência dessa prática no Brasil. Dito isso, eu quero agradecer profundamente o espaço de participar, né, desta audiência, agradecer pelo trabalho da deputada Duda, não só nessa pauta, mas em todas as outras, representando as bandeiras animalistas e outras bandeiras sociais. Contem conosco no Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais para ajudar, né, a construir essas pontes, esses diálogos institucionais e também para trabalhar politicamente junto com a bancada do governo na Câmara e no Senado para aprovação desses projetos de lei em tramitação pelo fim dos transportes de animais vivos. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa, e parabéns pelo trabalho e por nos representar no Ministério do Meio Ambiente e que a gente lute nesse processo eleitoral que vai acontecer no ano que vem para que a diretoria, né,